convidamos agora Luiz Alberto Chaves Júnior, mestrando no Centro de Ciências Humanas da Unirio e do Grupo de Estudos de Pesquisa e Educação Étnico-Racial, para realizar o terceiro relato de caso. Bem, bom dia. Andréia, assim, você falou que ficou nervosa, eu como mestrando também estou muito nervoso, então isso faz parte do processo mesmo, tá? Quero agradecer a Renata, minha colega de trabalho lá do município de Tanguá, que fez esse convite, a professora Neuza Rejane, que fez também esse contato, porque acho que assim, a gente está no movimento de discutir diversidade e trazer para esse pano de fundo, para essa discussão, ampliando a discussão sobre a questão étnico-racial, eu acho que é importante e tendo como foco principal na minha fala a questão do candomblé, que é uma religiosidade extremamente discriminada na nossa sociedade. Então, assim, de que lugar que eu vou estar falando para vocês? Eu falo enquanto pedagogo, enquanto negro, enquanto candomblecista, enquanto classe trabalhadora, né? Estou no mestrado agora, minha turma é de 2013 para 2014, lá na Unirio, e a minha orientadora é a professora Maria Helena, que brilhantemente tem conduzido os estudos juntamente comigo, para pensar essa questão tão emblemática, até mesmo dentro da universidade. Bem, o tema que está sendo construído, porque eu qualifiquei agora no dia 4 de novembro, é esse tema aí, né? A identidade candomblecista e a história de vida como axé pedagógico. A história de vida de quem que eu vou estar trazendo nessa pesquisa? A história de vida dos professores candomblecistas, né? Eu saio um pouco do foco do aluno e trago a vivência, a experiência desse professor nesse processo de empoderamento dentro da escola. Bem, então eu começo pedindo a Gomojubá aos orixás, porque eu estou falando de uma cultura religiosa que é o candomblé. Então, até mesmo na introdução da minha pesquisa, eu vou pedindo essa licença a esses orixás, que constituem a cultura da qual eu represento. Então, aqui é um desenho, para quem talvez não esteja identificando, é a cabeça de um sujeito que vai sendo iniciado, composto por todos os orixás que representam a natureza. Bem, um dado extremamente importante para a gente começar esse debate é o que o censo de 2010 traz para a gente como revelador, como essa diversidade explícita. Dos 190 milhões de brasileiros que se declararam no último censo, nós temos mais de 80% da população se considerando religiosa. Isso é um fato extremamente importante para a gente entender que este é um aspecto identitário que marca a sociedade brasileira. Então é importante a gente entender que quando a gente está na escola, quando a gente está falando de pessoas, esta dimensão da nossa identidade, ela tem que estar presente, ela tem que ser pensada também, né? Para além da questão da construção de classe, de gênero, mas a questão religiosa, ela existe e ela não existe no campo da harmonização. Ela existe num campo de conflito e num campo de tensionamento. Eu, neste caso, estou dentro daquele grupo ali que representa 0,3% da população brasileira que se declara como candomblecista, né? Claro que a gente pode discutir como é construído esse dado, né, do censo, mas, enfim, é um dado que existe para a gente poder pensar que dentro da nossa sociedade, efetivamente, ela se constrói na sua história como cristã. Muito bem. Do pré-projeto de pesquisa até o projeto, e aí a qualificação, eu fui desfocando um pouco do aluno para o professor, exatamente porque no processo de resgate da minha própria história de vida, né, e essa era uma demanda que a professora Maria Helena foi me apresentando dentro do grupo de pesquisa, para tentar resgatar a minha história. E na medida que eu ia resgatando essa minha história, eu fui percebendo que, enquanto aluno da escola pública que sempre fui, as minhas feridas sociais, elas não apareciam. Por quê? Eu sempre fui um aluno pontual, assíduo, que tirava boas notas. Então, eu funcionei muito bem na escola pública. Foi exatamente no momento em que eu começo, e aí eu já fui
protestante, já fui católico, já fui testemunho de Jeová, eu passei por diferentes nuances religiosas. É exatamente no momento que eu começo a me afirmar e me pensar como iniciado e na condição de professor que as minhas feridas começam a brotar. E aí, o meu foco, que no primeiro momento, quando eu entro com o pré-projeto de pesquisa na universidade, estava no aluno. E aí, de acordo com as leituras que eu for fazendo e com essa investigação que eu fui buscando na história de vida da minha própria família, eu me reencontro comigo mesmo e vejo que a questão que eu quero evidenciar é esse professor candomblessista. Eu vou buscando esses parceiros nessa sociedade. Bem, e aí eu vou entendendo também esse professor como um sujeito sociocultural, porque dentro da teoria de educação há toda uma tendência a pensar somente a realidade do aluno, mas na realidade também existe a realidade deste professor. Esse professor, quando chega a discutir uma teoria, a transmitir um conhecimento dito científico, ele não pode zerar aquilo que ele é. Ele traz consigo sua história. E aí, como que ele se empodera das suas histórias, das suas identidades e problematiza isso diante de uma turma, através do seu currículo? Então, é este desafio que eu vou tentando trazer no processo da pesquisa. E aí a Minayo me ajuda muito a pensar, porque ela traz a seguinte discussão: que um problema de pesquisa só vai se tornando um problema de pesquisa efetivo quando é um problema social. E foi exatamente isso que foi acontecendo comigo. É um problema do sujeito do Luiz Alberto que vai se configurando a partir das leituras nesse universo a ser investigado. E aí o Boaventura nos ajuda a pensar sobre a forma epistêmica de construir o conhecimento, porque o conhecimento do qual eu me proponho a construir não é um conhecimento regulador da sociedade ou como se estabelecendo como uma verdade absoluta no Brasil, mas sim a possibilidade de dialogar, a possibilidade de trazer vozes que antes não eram trazidas, né? Como dentro da universidade discutir o candomblé, né? Visto que até então o candomblé, religião, é visto como ópio do povo. Então, assim, você trazer esses discursos e essas vozes tão silenciadas já é um grande desafio. E o que eu quero, na realidade, também com a pesquisa, não é supervalorizar uma cultura religiosa, mas é trazer, sim, o debate e a visibilidade dessas vozes. Bem, até o presente momento, eu já consegui fazer entrevista com 2 professoras, né? O objetivo é que eu consiga atender até pelo menos 7 professores ou professoras. Dentro dessas professoras já entrevistadas, eu tenho ali a Ekede de Ancala, que é uma identidade que existe dentro do terreiro de candomblé, que é como se fosse um cargo, né, dentro daquela organização. E aí eu estou assumindo eu não estou criando um nome fictício dentro da pesquisa para falar desta professora. É exatamente uma identidade efetiva fora do espaço escolar. Então ali, enquanto candomblessista, ela se identifica como Ekede de Ancala. Ela foi iniciada em 99 no candomblé de Angola. Ela é pedagoga, professora da rede privada no município de São Gonçalo e ela era ex-católica, né? O interessante que a gente vai vendo também na outra professora, que esse movimento de cristãos que deixam de ser cristãos e se tornam compartilhantes de religiões de matriz africana, isso não aparece na grande mídia. O que mostra, na realidade, sempre é uma tendência a dizer que os sujeitos de matrizes africanas vão para o cristianismo como se fosse um processo evolutivo. Você sai do que é ruim para se tornar o que é melhor. E esse movimento a gente não mostra. E a pesquisa vai mostrando exatamente um pouquinho o inverso, né? Bem, e aí ela traz, dentro da nossa conversa, que foi durante 3, 4 horas, eu destaquei algumas falas que são importantes para a gente poder pensar. E ela diz assim: por conta do trabalho, eu só não usei o pano de cabeça, o ojá. Agora os fios eu não deixava à mostra, e os contreguns eu colocava uma blusa por cima. Numa outra fala ela diz assim:
Já ouvi um comentário no conselho de classe que a mãe de uma aluna fez a cabeça e a menina estava tendo um certo comportamento e eles estavam associando que a família não tinha estrutura por conta do que o santo seria o problema. Então, assim, nessas duas falas da professora, ela mostra muito bem que ela não consegue se afirmar enquanto candomblessista na escola. Porque quando a gente é iniciado, a gente tem um preceito. E aí a gente tem toda uma indumentária importante que pelo menos durante 3 meses você precisa se manter desta forma. E como que ela vai se camuflando nesse contexto para ela não sofrer pressões dentro desse contexto social? Não só pelos alunos, mas principalmente pela direção da escola e pelos seus colegas que são os professores. Então isso vai se repetir com a outra professora também que vai relatar esse dado. E uma outra questão interessante é que no conselho de classe, o que é um conselho de classe? É o momento de se refletir pedagogicamente sobre a vida do sujeito no processo de aprendizado e olha o tipo de comentário que se ouve dentro de um conselho. Para quem já participou de conselho de classe, sabe que existem coisas absurdas que são ditas dentro desse espaço, né? Sobre o aluno e sobre as famílias desses alunos. Então, assim, vão começar a justificar, de repente, um comportamento inadequado dessa criança por conta da religiosidade que ela tem. Então, olha como que esta formação dentro do espaço da escola vai fazendo como essa professora vá cada vez mais vamos dizer assim, se camuflando e negando a sua identidade dentro desse espaço. A outra professora, que é considerada Dofona de Oxalufã, porque já é de uma outra nação de candomblé, e aí um detalhe muito importante. Quando a gente fala de religiões de matriz africana, a gente coloca tudo mesmo dentro do mesmo bolo. E no senso comum, a gente normalmente considera assim, é macumba, o que na realidade não é. Então existe uma diversidade de candomblés no Brasil muito grande. E eu não estou nem me referindo aqui a Umbanda, eu estou falando aqui de candomblés. Então, por exemplo, ali, a Dofona de Oxalufã, ela foi iniciada em 2007 no candomblé de Efon, que é um outro tipo, formada em filosofia, professora da rede pública e ex-testemunha de Jeová, que hoje é candomblecista. Então, veja bem, olha o movimento contrário à rota que vai sendo construída. E olha as falas dessa professora na conversa. Hoje eu não tenho problemas de me assumir, só tenho problema em relação à minha mãe. Ela prefere que eu seja gay do que eu seja do candomblé. Para ela, ser candomblecista é pior. E ela se revela como lésbica dentro da conversa. Então, uma outra identidade que ela revela, mas que dentro do núcleo familiar, ser candomblecista é pior do que ser gay. Então, mesmo na diversidade, mesmo nessas identidades, existe uma hierarquização que vai sendo construída. O que é melhor e o que é ser pior dentro da nossa sociedade. E aí ela avança dizendo o seguinte: eu acho que a escola possui axé porque vejo que axé é a energia que está em tudo. Então, todo mundo tem axé. Eu tenho axé, meus alunos têm axé. Acho que a gente tem que afirmar aquilo que é negado. Acho que isso é o axé para a escola. Por que ela está falando sobre isso? Porque no momento da conversa, eu pergunto, você acredita que a escola tem axé? Por que o axé? E aí a gente faz essa ligação com o axé pedagógico. Porque no conceito candomblecista, o axé é algo extremamente importante. É aquilo que dá vida e força para que a gente possa ter circularidade de movimento. Então, se ela entende que a escola tem axé, ela entende que cada sujeito, cada aluno é possuidor de axé. Então, essa relação que é professor-aluno, ela já começa a se reconfigurar, porque o aluno deixa de ser um sujeito sem luz e passa a ser um sujeito com luz, com conhecimento, com sabedoria. Então, é nesse sentido que a gente vai tentando investigar essas relações entre a professora e o aluno nesse contexto de escola. Bem, a partir dessas conversas, algumas categorias de análise elas vão sendo evidenciadas, né? Então, a dimensão, a teoria de currículo, e aí o Tomás Tadeu nos ajuda a pensar bastante sobre isso, porque ele vai trazendo para a gente que o currículo é muito mais do que uma lista de conteúdos, né, prescritivos. Na realidade, é tudo aquilo que nos torna a ser aquilo que somos, aquilo que nos constitui. Então, as nossas experiências dentro e fora de uma escola vão fazer parte do meu currículo de vida. Então, é nesse sentido que a gente vai estar pensando esse currículo. E como é que essa professora vai se empoderando da sua identidade, das suas experiências, para trazer dentro das escolas essas discussões identitárias?
E aí o Denis Kush, numa perspectiva relacional, vai mostrar para a gente que a identidade ela não é fixa, né? As identidades que nós assumimos vão depender dos contextos nos quais a gente está situado. Por exemplo, essas professoras, quando elas estão no terreiro, a sua identidade enquanto candomblecista é muito bem definida. Mas essa identidade de candomblecista, quando estão no espaço da escola, elas começam a ser negadas. Então, para entender a identidade, eu preciso entender também o contexto na qual ela se configura. E aí o Denis Kush nos mostra um pouco essa discussão. O conceito de interculturalidade, a Catherine Walsh ela vem discutindo isso dentro da América Latina, mas eu vou me apropriando mais do que a Vera Kandor, que é uma professora da PUC, vem discutindo sobre interculturalidade crítica. E por que a interculturalidade é extremamente importante nessa discussão, nesse estudo? Porque a interculturalidade vai tentar pensar o currículo da escola a partir dos tensionamentos que existem, né? A ideia é a gente trazer as diferentes culturas, as diferentes identidades, mostrando os conflitos que existem para a gente poder, sim, pensar numa sociedade outra, numa sociedade mais democrática. Então, isso é muito difícil, visto que a nossa escola, historicamente, ela sempre evidencia o discurso de um sujeito, sempre é o discurso do opressor. O oprimido nunca é ouvido. E aí, para deixar de ser oprimido, eu tenho que ter sensibilidade para trazer a voz desse sujeito no currículo, na história, na geografia, na arte. Quando eu mostro arte, é a arte da onde? Em relação a quem? Quando eu mostro um conteúdo de história, eu estou mostrando quem em oposição a quem? Ou eu só mostro a fala de um sujeito? E a fala da ciência, ela sempre é representativa de alguma identidade. Então, no conceito, pensar a interculturalidade é pensar nesse sentido. E o conceito de axé, que é um conceito mais do nosso campo religioso, ele vai tomando uma perspectiva científica, no sentido em que a gente vai repensando essa relação da escola, do professor, da identidade, no processo pedagógico de ensino. Bem, a construção do texto, do relato final, né, da pesquisa, eu vou tentando construir desta maneira, articulando um pouco de mitologia, um pouco de ciência, né, o que é grande desafio, porque a universidade muitas das vezes se nega a pensar a mitologia como uma fonte de conhecimento. Mas a minha orientadora me permite isso e a banca de qualificação gostou muito desta forma como eu fui organizando os meus capítulos. Então eu começo a pesquisa trazendo o Exu. Por que Exu? Porque Exu, na mitologia Yorubá Nagô, ele representa o orixá da comunicação. É ele que abre os caminhos, é ele que mostra o que tem que vir a acontecer, né? Que é diferente do que a gente normalmente conhece Exu como demônio, que não é nada disso. Então, a introdução dentro de um trabalho de pesquisa é aquilo que apresenta. E se Exu apresenta, então é essa aproximação que eu vou fazendo. Ogum vai sendo, ele é trazido no capítulo 1, junto com a metodologia, porque quando eu falo de metodologia de pesquisa, eu estou falando de ferramentas para conhecer alguma coisa. E Ogum, na mitologia Yorubá, ele representa o orixá que constrói as suas ferramentas de trabalho. Então, eu vou fazendo essa aproximação. Oxum, no segundo capítulo, porque na mitologia, o candomblé é criado mitologicamente a partir dessa orixá que desce do Orum e vem para o Aie e constrói esta cultura no universo, nesse planeta. Então, por conta disso, Oxum é trazida para essa discussão. Omolu, que normalmente a gente conhece como aquele orixá que tem as palhas sobre o seu corpo, que tampa as suas feridas. Por que eu faço exatamente essa articulação no capítulo que vai trazer as narrativas das professoras? Porque é aí que vão ser evidenciadas essas feridas dessas dores que essas professoras foram tendo nessa relação com a escola. Então, eu vou aproximando o Omolu com essas discussões, sempre introduzindo um pouco do mito e trazendo a explicação posterior. E eu fecho o capítulo com o Xaguião e Xalufã, que representam orixás funfuns, orixás do branco, que é uma dualidade entre a paz e o conflito ao mesmo tempo, né? Nessa dialética entre a gente vive em paz, mas vive em conflito, para mostrar exatamente um contorno autobiográfico, que novamente eu me coloco enquanto sujeito da pesquisa, porque no início eu trago a minha história de vida, mas
ao final, eu volto trazendo algumas questões que se apresentam para mim, na medida em que eu vou tendo espaços para falar do candomblé agora, na medida que eu vou me afirmando. Foi através da minha história de vida, tentando entender que a pós-graduação no PENESB, também na UF, me ajudou muito a me entender como negro enquanto candomblecista. Essas forças que eu vou tendo na minha formação acadêmica foram me dando forças para me pensar também enquanto militância nesse campo. Então, eu estou trazendo esse contorno autobiográfico. E para finalizar, então, algumas considerações, eu venho pensando a seguinte questão. A pesquisa tem se revelado como um processo formativo identitário, enquanto sujeito pesquisador e possibilidade de ampliação do conhecimento sobre o universo cultural candomblecista, indo para além da visão cotidiana da experiência religiosa, como também permitindo a compreensão sobre a complexidade das relações sociais em uma sociedade que se constituiu colonialmente cristã. Então, a pesquisa tem contribuído para mim pensar o Luiz Alberto para além daquela prática cotidiana dentro do terreiro. Porque no terreiro a gente tem a vivência prática, do fazer. A pesquisa tem me possibilitado conhecer antropologicamente, historicamente, sociologicamente a minha própria religião. Então, o conhecimento científico e o conhecimento empírico, a experiência de vida do sujeito, do Luiz Alberto, enquanto pesquisador, enquanto religioso, vão se misturando e vão contribuindo para a minha formação. Então, mais uma vez, o que eu defendo aqui, a partir de todo esse estudo, não é supervalorizar determinados credos. Também não sou a favor, e isso a pesquisa não vai evidenciar, o ensino religioso na escola. O que a gente está tentando trazer aqui é um debate cultural, um debate identitário, para a gente dizer que na nossa sociedade, que é altamente religiosa, existe sim a desigualdade, existe sim discursos que são privilegiados e outros que são desprivilegiados. Então, essa é a minha contribuição para o grupo hoje. Obrigado. Abrimos para as perguntas. Luiz Alberto. Adorei, parabéns, que trabalho bonito. Você conhece a professora Monique Ograr? Não. Pois é, procure conhecê-la, porque ela foi uma das primeiras a trabalhar com a década de 70. Ao livro dela, O Núcleo e a Metamorfose. Eu tive o privilégio, na época da psicologia, de graduação de psicologia, de ser orientanda dela de pesquisa. Então, assim, acabei tendo acesso a uma literatura que a gente não encontra. Por exemplo, Maria Padilha, sabe qual é a primeira referência a Maria Padilha? O cancioneiro espanhol. Século XVIII. Como é que essa figura vai sendo trabalhada, construída socialmente, até uma visão intercultural. Sim. Então, assim, Microfone microfone para a pessoa. Legal que você reabra essa discussão. Como eu acho que ela ficou morta nessa discussão por muito tempo, você reabrir essa discussão nessa visão da Sandor, né? Legal. Parabéns. Mas dê uma olhada na monitografia. Vou anotar ali como indicação, sim. E acho que assim é um grande desafio pensar a religiosidade nessa perspectiva, trazendo o professor, porque a última pesquisa que nós tivemos da professora Estela Caputo, da UERJ, ela fez uma investigação durante 20 anos com as mesmas crianças de um terreiro do Rio de Janeiro, né? E nessa pesquisa ela foi mostrando porque algum representante religioso de uma determinada denominação se apropria desse discurso, porque ela era jornalista na época, e vai transpor essas informações que ela tinha enquanto pesquisa, acho que de jornal Extra, leva para um seio de discussão, mostrando que essas crianças demoniadas, elas na realidade não teriam sucesso na vida. E ela comprova que durante 20 anos, essas crianças hoje têm tanto sucesso quanto qualquer outra. Então, assim, essa pesquisa me fez exatamente desfocar um pouco, saindo desse campo do aluno, porque ela fez uma pesquisa muito bacana nesse sentido. Então, assim, eu acho que é um grande desafio para mim, né, enquanto candomblecista, mas também enquanto pesquisador, tentar se distanciar, ao mesmo tempo se aproximar de mim mesmo, né, e nesse debate. Quando eu comecei a
fazer pesquisa no IPUB? Quando eu comecei a fazer pesquisa no IPUB, na UFRJ, antes eu tinha feito a pesquisa com... Enfim, eu fiz uma pesquisa... É uma longa história. Mas na psicologia eu tinha feito pesquisas com a Monique Ograr e fui para dentro de um terreiro de Umbanda e depois de Candomblé. E uma coisa que eu aprendi com uma amiga é que para a gente aprender dentro de um terreiro de Candomblé, descobrir os segredos, quando um pai de santo te pergunta, minha filha, você sabe fazer a jabô, sei lá. Não, meu pai, não sei. Essa é a maneira de você ir descobrindo. E foi assim que eu aprendi a fazer etnografia. Na verdade, eu aprendi a fazer etnografia com a filosofia do Candomblé, que é se colocar sempre como aprendiz, né, do seu sujeito de pesquisa. Então, assim, o que você está fazendo é ouro, é ouro, né? Então, é uma possibilidade, inclusive, a própria metodologia de pesquisa de história de vida, né? Eu trabalho com narrativa de história de vida também. Enfim, a gente pode até trocar a figurinha depois. Tem uma literatura sobre isso bastante interessante, da Charlotte Lind, que vai falar das crenças que são expressas através de narrativas de história de vida. Tem muita coisa interessante, mas seu caminho me parece muito, muito interessante. Tá? Parabéns. Mais alguma pergunta? Pode falar. Primeiro, parabenizar. Estou, assim, encantada com a sua pesquisa, com o seu trabalho, porque a gente trabalha diretamente com a questão da inclusão. A gente reflete muito pouco sobre essas questões. Eu tive uma experiência muito importante no processo de experiência com a CONAI, na etapa intermunicipal, que eu fui responsável pelo eixo. E nós tínhamos uma representação de um grupo que eles tratavam tanto da questão religiosa, como também da questão étnico-racial. E esse grupo, inclusive, eles eram representantes de um terreiro, de Umbanda, e eles colocaram o tempo todo, de forma muito presente, e nos trouxeram essa reflexão, porque a gente esquece muito dessa questão religiosa num país que se diz cristão e que acaba, por si só, atropelando os outros grupos, as outras representações. Mas eu também queria te fazer uma pergunta. Como é que foi recebida essa sua pesquisa no teu grupo? Como é que os demais colegas receberam? Porque para mim foi assim, uma novidade, realmente. Adorei, inclusive, a forma como foi conduzido o trabalho. Mas eu queria saber como os colegas, os demais professores receberam essa proposta sua de pesquisa. Uma boa pergunta. Assim, hoje eu trabalho em 2 prefeituras, né? Em uma eu estou dentro da Secretaria de Educação e na outra eu estou na escola, como coordenador pedagógico. Então, assim, eu vou criando a minha militância dentro das minhas proposições. Hoje, e aí dentro da minha pesquisa, eu vou mostrando um pouco da minha história, durante muito tempo eu não consegui me afirmar enquanto candomblecista. Eu não consegui. E é esta ferida que faz o Luiz Alberto criar essa pesquisa, né? E um dado muito importante, que na minha formatura de pedagogia aqui na UF, não sei, a Renata acho que estava na formatura, não sei que está aqui também, minha irmã estava sendo iniciada no candomblé, que é falecida 2 anos atrás. Ela, no preceito, ela foi toda paramentada para a minha formatura, num espaço onde todo mundo tem as vestes extremamente clássicas. Eu vi aqui, eu chego a me arrepio quando eu falo. Eu falei assim, minha irmã conseguiu não pensar nesse código social, mas o Luiz Alberto não conseguiu romper com isso. Só depois do falecimento da minha irmã é que eu comecei a repensar minha própria história dentro do meu local de trabalho. Foi quando todos os meus amigos do campo de trabalho foram ao velório
e aí viram realmente a minha identidade religiosa. Então tudo isso foi se misturando. Então, assim, para mim é muito doloroso resgatar essa história, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso mostrar assim, agora eu estou conseguindo romper, através da dor e da pesquisa. Então foi nesse caminho que esse evidenciamento foi se constituindo. Tá? Então, os colegas hoje, assim, me olham de uma maneira respeitosa por conta da minha trajetória dentro. Já são 13 anos de prefeitura e tal, e vejo que eu sou uma pessoa muito séria e tudo mais. Então, existe uma ética em relação a isso. Mas é óbvio que existe sempre uns deslizes na prática, na relação, né? Então, assim, mas Luiz Alberto tá ali, então calma aí, eu tenho que saber me portar. Mas existe essa preocupação. Acho que a gente tem que avançar muito, porque existem práticas ainda muito coloniais na nossa sociedade. O problema é que eles vão ter sempre alguns têm preocupação de serem politicamente corretos. Esse é o problema. Posso falar sem microfone, mas eu ia até comentar individualmente com você, mas já que o papo surgiu e a colega citou a Monique Ograr, há 13 anos atrás, eu não sei se você conhece também como uma indicação de bibliografia, Marcos Antônio Guimarães, que foi orientando a Monique, fez uma tese na PUC de doutorado há 13 anos atrás, sobre candomblé, né? Ficou muito interessante a tese dele, ele contava algumas coisas do campo psicológico também, a mãe de santo e tal. Então eu queria assim, sugerir, porque vai mais ou menos na orientação da colega ali, que a Monique é uma pessoa assim, indispensável, né, em termos do Brasil, para pensar que tem toda uma trajetória, não só prática, mas teórica, né, que eu acho que vale a pena dar uma consultada. Para você ter ideia, a primeira aula que eu tive com a Monique, na graduação, ela entrou, o início da fala dela foi saudando Xangô, porque ela é de Xangô. É tão assumida essa verdade, porque quando ela começou a fazer a pesquisa dela dentro do candomblé, ela acabou... Você imagina, 11 anos atrás, na PUC, uma universidade católica, entrar um grupo vestido, né, a caráter. Mas o que eu acho que vale a pena ainda endossar o nome da Monique Ograr é que, ao contrário do William James, lá no início da psicologia, que quando foi estudar os fenômenos psíquicos que estavam acontecendo nas mesas girantes da Inglaterra, e ao escrever o que é psicologia, ele descrever os fenômenos do horário do chá, que as pessoas colocavam, impunham as mãos sobre a mesa e a mesa levitava, e isso é conhecido como fenômeno das mesas girantes, historicamente falando. William James foi excluído do grupo de psicólogos, foi condenado à loucura, como muitos psicólogos o foram até a década de 50. E a Monique chega no século XXI, respeitada academicamente, com mais de 40 anos de pesquisa nessa área, numa universidade católica, com a psique dela preservada e respeitada. Eu acho que isso, em termos de estado civilizatório, é um degrau que a gente sobe. É um degrau que a gente conquista no respeito humano da diversidade. Porque se a gente que está num curso de diversidade e inclusão, ou está num curso de pós-graduação, que aceita esse tipo de estudo, não for capaz de respeitar os pares, a gente tem que fazer uma reflexão muito importante na nossa própria vida. Porque se a gente está aqui, vai fazer um discurso de desconstrução sem contribuir para o refazimento social, a gente tem que pensar que sociedade que a gente quer viver. Obrigado pelas contribuições, tá?